Hola, en este vídeo vamos a presentar un ejercicio resolvido relacionado con integral de línea de un campo vectorial. Bien, en este caso está siendo pedido determinar o trabalho realizado por un campo de fuerza F. ¿Ya? Ese campo de fuerza con esas componentes está agindo sobre una partícula que se está moviendo ao longo de um segmento de reta que tem como ponto inicial 1, 0, 0 e o ponto final 3, 4, 2. Ok, bem, devemos lembrar que nessa situação o trabalho realizado pelo campo da força F é a integral de linha do campo F sobre a nossa curva. Tá? Bem, neste caso, a nossa curva C só está sendo mencionada que é um segmento de reta com esse ponto inicial e esse ponto final. Aqui poderíamos usar o fato de que essa integral de linha pode ser calculada da seguinte maneira. Se, em geral, nossa curva C fosse parametrizada por uma função vetorial R, sendo que o parâmetro varia de A a B, então a integral de linha do campo sobre a curva C seria a integral definida de A até B, o campo avaliado nos pontos da curva, produto escalar com a derivada da função vetorial R, que parametriza a curva C, e, bem, calcular essa integral definida. Em nosso caso, temos, bem, nosso segmento de reta vai ter um ponto inicial A, um ponto final B. Como parametrizar um segmento de reta? Lembrar que é feito da seguinte maneira. Aqui temos o vetor AB, correto? Temos o vetor AB. E um ponto está nesse segmento, se, vamos chamar esse ponto P, se esse vetor AP é paralelo ao vetor AB. Então, P está, vou chamar o segmento de S, P está no segmento se o vetor AP é múltiplo do vetor AB, certo? Isso significa ser paralelo. Então, aqui podemos ver que qual seria o valor mínimo da constante ou do parâmetro de multiplicidade. Seria quando P fosse A, seria 0, e quando P fosse B, seria 1. Então aqui T varia de 0 a 1. Então dessa forma, a gente tem que os pontos dessa reta, desse segmento dessa reta, são da forma o ponto inicial mais o parâmetro. Lembra que aqui podemos o vetor AP em coordenadas é ponto final menos ponto inicial. E temos o vetor AB. Então seria o ponto inicial mais o parâmetro T multiplicado pelo vetor AB. T varia de 0 a 1. Então, dessa maneira, a gente tem que esse segmento de reta está parametrizado por a seguinte função vetorial. Ponto inicial é 1, 0, 0 e nosso vetor AB seria em componentes, né? Seria a diferença das coordenadas do ponto B menos o ponto A. Então temos 3 menos 1, 2, 4 menos 0, 4, 2 menos 0, 2. Correto? Então seria ponto inicial 1 mais t vezes a primeira componente de o vetor AB seria 2. Então seria 1 mais 2t. Depois temos segunda coordenada do ponto inicial é 0.
mais t vezes segunda componente do vetor AB seria 4. Então temos aqui 4t. E finalmente a terceira componente da função vetorial R seria 0 mais 2 vezes t, ou seja, 2t. E aqui t varia de 0 a 1. Bem, a gente obteve já a parametrização do segmento de reta. E agora aplicamos essa fórmula. O trabalho feito por essa força F será integral de 0 até 1. O nosso campo avaliado nos pontos de nossa curva, que seria y mais z. Y e z são, em nossa curva, 4 e 2t. 4t e 2t somados saem 6t. X mais c daria 1 mais 4t. E finalmente x mais y, 1 mais 6t. Produto escalar com a derivada da função vetorial, que seria a derivada da 2, 4, 2. Então, agora fazemos esse produto escalar e obtemos 6t por 2, 12t, mais 4 vezes 1 mais 4t, mais 2 vezes 1 mais 6t. Agora a gente reduz, né? Essa expressão dá 12t, temos 16t, 12t. Então temos 12 mais 16, 28, mais 12, 40t, mais 4, mais 2, 6. Calculamos a primitiva, que seria de t, primitiva t quadrado sobre 2, então ficaria 20t quadrado, mais primitiva de 1, t, avaliamos em 1, menos a primitiva avaliada em 0, e essa seria a resposta, que neste caso em t igual a 0 é 0, daria 26, né? Então esse seria o trabalho realizado por essa força. Teria essa magnitude, né? 26 unidades. Ok. Bem, essa seria uma maneira, aplicando essa fórmula aqui. Outra maneira seria ver se esse campo F é um campo conservativo, tá? Então, se F fosse um campo conservativo, lembrar que o trabalho realizado pelo campo somente vai depender do ponto final e do ponto inicial. Para isso, devemos precisamos de um potencial do campo, caso o campo for conservativo. Então, aqui vamos ver o seguinte. Será que esse campo F é conservativo? O que significa que seja conservativo? Significa que esse campo F deve ser o gradiente de alguma função. Então, será que isso acontece? Vejamos. Então, temos. Será que o campo é conservativo? Ou seja, isto significa que a primeira componente, que é y mais z, será que é a derivada em relação a x de uma função f? Será que depois a segunda componente é x mais z? Será que é a derivada parcial em relação a y? E será que a terceira componente do campo f, que é x mais y, será que é a derivada em relação a c de alguma função? Então aqui a gente, usando essas três equações, tenta ver se é possível encontrar uma função f que satisfaça essas três equações, ou talvez não exista nenhuma função f que verifique essas três condições e, portanto, a gente chegaria numa contradição. Então vamos começar
a partir de la primera ecuación, integrando en relación a x, ¿qué tenemos? Do lado izquierdo, integrando en relación a x, tenemos esa expresión más una constante. ¿Tá? Estamos calculando integral indefinida en relación a x. Como estamos considerando que nuestra función f dependa de x, y y z, estamos integrando en relación a x, entonces una constante va a ser una función de y y z. Y do lado derecho tenemos a nuestra función. Ok, isso foi obtido usando a primeira equação. Agora, a gente vai derivar essa equação aqui. Vamos a derivar em relação a y. Tá? Derivando em relação a y para poder comparar com a segunda equação. Derivando em relação a y, que obtemos? Aqui temos isto aqui, lembra que percebemos que é yx mais cx. Então, derivando em relação a y, temos x, né? E só isso, certo? Mais o que? Mais a derivada parcial de g em relação a y igual a derivada de f em relação a y. Agora, isso usando essa equação aqui. Agora, vamos a comparar essa derivada de f em relação a y com o que temos na equação 2, que seria x mais z. Daí temos, fazendo essa igualdade, x vai embora. Temos que a derivada de g em relação a y é z. Agora podemos integrar, integrando. Deixa eu escrever aqui esta parte, ou melhor, apagar essa parte para não confundir. Temos as derivadas de g em relação a y é z. Agora vamos integrar em relação a y. Que obtemos do lado esquerdo, nossa função g. E do lado direito temos zy mais uma constante. Como estamos integrando em relação a y e nossa função g depende de y e z, uma constante vai ser uma função de z. Então, como fica nossa função f até agora? Como seria a sua forma? Seria yx mais zx, certo? Mais g já vimos que é zy mais h de z. Está aqui. Agora, derivamos. Isso, até agora, essa forma foi obtida usando equação 1 e equação 2. Agora, vamos a derivar em relação a z e comparar com a equação 3, né, para ver como seria a forma dessa função h. Então, derivando em relação a z, essa equação aqui, tá? Essa equação. Temos do lado esquerdo a derivada em relação a z, depois temos 0, aqui fica x, aqui fica y mais derivada da h. Ora, essa derivada em relação a z, agora comparando com essa igualdade, temos isto deve ser igual a x mais y. Isso implica que, bem, x mais y vai embora, isto deve ser zero. A derivada em relação a z deve ser zero. Então, essa função h é uma constante c. Constante. Então, a forma geral da função f que verifica essas três equações é yx mais cx mais cy mais uma constante c. Então, o que a gente viu, o que estamos vendo é que, de fato, esse campo f é um campo conservativo e, bem, a fórmula geral da função potencial para esse campo f seria essa expressão. Logo, como o campo é conservativo, a integral de linha de um campo conservativo é simplesmente o potencial, né? Uma função potencial do campo, que neste caso estamos tomando como função potencial f, avaliando no ponto final da curva, menos a f avaliando no ponto inicial. Então, em nosso caso, já vimos que nosso campo f é conservativo e vamos tomar uma função potencial fazendo a constante zero, tá? Tomando c igual a zero.
temos o quê? Então vamos tomar isto zero para fazer as contas. Ponto final é 342. Então a função no ponto 342 dá o quê? Menos a função avaliando o ponto inicial, que é 100. Então aqui temos 342. Quanto daria? 3 por 4, 12, mais z por x, c por x 6, mais c por y, 8, menos f de 100. Aqui daria 0, 0, né? X é 0, y0, 0. Isto dá 26, que é o que a gente tinha visto anteriormente, né? Coincide com o resultado anterior.